Olá pessoal, bem-vindos de volta. E agora a gente vai começar a trabalhar com o Styled Component. E antes de simplesmente partir estilizando o que eu estou vendo aqui no meu protótipo, eu gosto de fazer algumas configurações gerais de Styled Component. Então aqui dentro da pastinha SRC do React, eu gosto de organizar tudo numa pasta Styles. E eu começo simplesmente criando aqui um global para eu criar alguns estilos globais, resetar alguns comportamentos que me incomodam. E a gente consegue fazer isso através do Styled Component, importando um carinha aqui, ó, que se chama Create Global Style. Então, vamos chamar esse estilo global de Global Style, pode ser meio redundante, né? Mas ele vai ser o principal estilo global da minha aplicação. E simplesmente vamos utilizar a função aqui de Create Global Style. E se você nunca mesmo assim utilizou o Styled Component, olha só, em vez da gente executar as nossas funções assim de JavaScript com aqui um parênteses, a gente costuma abrir esse template string onde a gente pode escrever CSS dentro dele. Então, a primeira coisa é que eu quero resetar algumas coisas globais. Então, pegar aquelas margens, paddings que vem ali no HTML e simplesmente não ter isso, quero tudo isso limpinho. E também eu vou colocar aqui um box size em border box, que caso você nunca tenha utilizado, ele simplesmente muda o comportamento do padding somar a largura que você configurou. E é melhor resetar isso para você ter mais facilidade aí para diagramar com porcentagem. A gente vai ver isso mais para frente nos próximos vídeos. Se você já assistiu ali alguns outros vídeos meus, talvez você saiba do que eu estou falando. Mas fica suave, a gente vai explicar tudo o que você precisa saber sobre isso nessa série também. Outra coisa que eu gosto é colocar aqui nos botões um cursor pointer e tirar aqui aquela borda que vem nativa e também tirar aquele fundo que vem nativo. Outra coisa é que eu também gosto de pegar aqui as ULs e OLs e simplesmente tirar aquele list style nome, além de tirar todo o padding e a margem ali que elas têm por padrão. Se eu preciso fazer algo desse tipo, eu costumo fazer depois. Também gosto de pegar aqui a LI e também tirar o list style, né? Para ela apareça de forma isolada. Então, eu tenho aqui o meu reset. E para que eu consiga importar ele no meu projeto React, em vez de eu fazer um import ali de CSS, como a gente vê no padrão do React, a gente trabalha um pouco diferente. Então eu vou aqui na minha index, que é o topo da minha aplicação, e como o próprio nome diz, a biblioteca se chama Styled Components. E é porque ela produz ali como produto final componentes. Ó, então com isso daqui eu já tenho o meu reset aplicadinho no projeto. Bem legal. Agora, a gente pode começar a observar aqui alguns comportamentos. Deixa eu ver aqui se meu projetinho está startado. Ele está sim. Vamos dar uma olhada. Para ver se tudo deu certo. Ó, a gente já tem aqui os resets globais aqui aplicados. Então, agora vamos partir para outras coisas que eu gosto de fazer logo de início. Então, em vez de eu ir estilizando ponto a ponto, fonte a fonte, repetindo muito CSS, né? Eu já vi bastante gente estilizando desse jeito. Eu gosto de ver tudo que se assemelha no meu projeto e estilizar ali
de forma mais global. Eu costumo começar pela tipografia. Então, olha só, eu tenho esse título aqui, que é um Poppins. A gente tem aqui alguns títulos menores, ó, 24 pixels, 20 pixels e aqui 16 pixels. Então, eu costumo criar aqui algumas coisinhas para lidar com isso. Então, eu crio um arquivo chamado typography. E eu começo também criando um componente ali, principalmente para os meus títulos, né? Então a gente tem múltiplas tags de título e eu não quero amarrar um estilo específico a uma tag em especial. Então eu tenho aqui dentro da pasta style uma components e também tenho aqui em typography.tsx, onde eu vou criar um componente de título que vai ser mais ou menos o seguinte. Então vamos lá, eu vou criar aqui uma base de componente com um snippet que eu tenho instalado. E a gente pode ter múltiplas tags de título. Então o que eu vou fazer aqui vai ser uma simples renderização condicional. Dá para fazer isso de uma forma mais organizada? De repente dá. Mas eu costumo receber aqui uma props, que eu vou chamar de tag, vou tipar daqui a pouco. E se ela for H1, vai receber um H1. E a gente coloca um i condition. Também recebe o children aqui, para a gente ter aquele efeitinho, né? Conseguir colocar as coisinhas dentro. Inclusive eu gosto de deixar o children como ele é uma exceção por primeiro aqui, uma questão de preferência de organização. Mas eu faço um componente aqui, mais ou menos desse jeitinho. Então, olha só, componentezinho React. Então, 2, H3, H4, esqueci aqui, H5 e H6. Então a gente vai poder selecionar aqui por meio de props. Inclusive isso aqui não se chama typography, isso aqui vai se chamar base title. Então, componente base aqui de título. Além disso, a gente vai receber um class name, que é essencial para que o styled component funcione no fim das contas. É um procedimento aqui obrigatório, tá? Se você for criar esses componentes com opções aqui, que nem eu estou fazendo. Ó. Então, a gente já criou aqui o componente. E vai criar aqui uma interface que a gente pode chamar de base type of props. O children, cara, ele vai ser um React Node. E se você não está entendendo o TypeScript, cara, é bem essencial que você já tenha uma base para consumir essa série. A tag, ó, ela vai ser uma string. Só que não qualquer string, ela pode ser H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Tá. Então a gente vai usar um union type para fazer isso. Assim a gente vai ter um autocomplete ali quando importar esse componente. Bem bacaninha de utilizar, graças ao TS, pessoal. Então, bem feitinho. E o class name também vai ser uma string. Cara, class name também é algo meio convencional aqui do Style Components. Eu vou deixar nessa ordemzinha aqui, e do meu ponto de vista fica mais organizado. Agora basta tipar esse objeto, o base title props, e prontinho. Eu já posso começar a trabalhar na minha estilização mesmo com o Styled Component agora.
Vamos importar aqui o Styled, que é a base do Styled Component, se você nunca utilizou. E eu posso criar um componente aqui de... Vamos chamar ele de Styled Title. Vai ser o nosso título estilizado no caso da tipografia. Ele vai ser um Styled que vai pegar como base o meu componente de título. Então, o que está acontecendo aqui? Essa constante vai receber uma versão estilizada do meu componente base. A gente também pode utilizar ali as tags de HTML como base, mas nesse caso, para ter ali uma variância de tag, eu fiz desse jeitinho. E agora vamos começar a ver o que consiste e o que varia aqui na minha tipografia de título. Então, toda a fonte do projeto é Poppins. Eu vou deixar aqui já declarada a família, depois eu importo ali do Google. Vai ser aqui um Pops com um backup de sans serif. A gente tem uma variação de peso aqui, pessoal. Então, a gente tem um título maior aqui com 400 e outro com 700. A minha opção vai ser deixar isso de forma mais livre para o usuário. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui e o font weight ele vai receber uma props. Ó. Então, dentro desse template string, se você nunca utilizou o Styled Component, a gente pode simplesmente abrir aqui um cifrãozinho. Ó. Então, é bem semelhante à ideia do JavaScript. E eu posso utilizar JavaScript aqui dentro, além de pegar props, cara, como se fosse um componente mesmo. E, na realidade, assim, é um componente. Então, eu vou pegar das props aqui e vou desestruturar uma props que eu vou chamar de font weight, então peso de fonte. E basicamente esse meu JavaScript ele vai retornar o próprio font weight. Aqui a gente está tendo uma reclamação de tipo, porque quando eu crio essa props, eu preciso tipar. Eu posso tipar aqui no Styled, estendendo ali a interface base, ou posso simplesmente tipar na interface base também. Então, ponto .wave ele vai ser aqui em union type, que vai ser ou o number 700 ou o number 400. Perfeitinho aqui. A gente já contemplou aqui as variações de título. E também a gente tem variações de... Com essas variações de opacidade, eu vou deixar a parte do parágrafo aqui de outras tags. Bom, a gente já contemplou as variações de peso. E agora a gente vai contemplar variações de tamanho. Então a gente tem aqui 44px, a gente tem aqui 20px e por fim a gente tem aqui 16px. Vai ser 3 tamanhos aí que a gente tem à disposição. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar, abrir um JavaScript e a gente vai ter outra propriedade desestruturada que o cara vai reclamar aqui um pouquinho porque eu não tipei ainda, mas a gente vai tipar depois. Vou abrir aqui uma função. E, bom, como a gente tem 3 situações diferentes, então ao invés de eu fazer um if else, eu fazer você escrever ali as props à mão, eu vou utilizar aqui um switch case do JavaScript, que vai simplesmente analisar font size. Então, nosso amigo font size, ele vai poder ter LG, que vai ser esse título grande aí de muitos pixels, e nesse caso a gente vai ter um retorno de CSS
Olha, CSS aqui também é um dos métodos aqui do Styled Component. E quando você faz essa condição, esse código JavaScript mais robusto, ele vai exigir aqui um retorno quando você for escrever em CSS o retorno. Então aqui o retorno é uma variável do tipo número, não é um CSS. Mas se eu quiser escrever CSS retornado de alguma condição, eu preciso importar esse carinha aqui do Styled Component. Então vamos lá. Vai ser uma font size de 44 px. Bacana. A gente vai ter um tamanho médio, que é bem menor, mas é um tamanho médio. Depois a gente arranja um nome mais legal para isso. E também vai ser aqui um retorno de CSS, que vai ser um font size de 20 px. Eu poderia ter restrito aqui o font weight. Poderia, mas eu quis deixar mais flexível para caso esse estilo expanda no futuro, a gente já tenha mais variações possíveis de se acontecer. Então, vai ter um SM que também pode retornar um CSS de font size 16px. Vamos pegar aqui, voltar para o TypeScript e font size poderá ser LG, MD ou SM. Bem bacana, bem bacana. Vamos até já testar esse componente para vocês verem que legal que é essas possibilidades do Styled Component aqui, de ter essa ideia de props que a gente tem no React ali misturado com HTML, só que misturado com CSS. Então vamos aqui na minha app, vamos testar isso. A gente vai ter aqui um Styled Title. Vamos abrir aqui, já que ele recebe um Children. Vou colocar aqui o Pocket Dashboard. E a tag que eu vou escolher vai ser H1. Olha que legal o TypeScript nos fornecendo um autocomplete. Além disso, a gente vai ter aqui um font weight, que vai ser um número. Que vai ser, nesse caso, 400, para ficar fininho ali e tudo mais. E também um font size que, cara, vai ser uma string, né? Vou colocar aqui o LG para ficar bem grandão. A gente ainda tem alguma coisinha aqui faltando. A gente tem o class name, que na realidade ele não precisa ser exigido como prop. Vamos testar aqui. Depois eu resolvo a questão de tipagem, mas a gente já tem aqui toda a tipografia funcionando. Como eu tenho Poppins na minha máquina, ele está renderizando alguma coisa, mas o mais correto seria a gente importar a fonte para o projeto mesmo. Então vamos aqui, site de fontes favorito da galera. E vamos pegar aqui nossa linha Poppins. Então a gente tem variação de peso. Opa, vamos limpar aqui alguma bagunça que eu fiz. Mas a gente tem a Poppins. E a gente tem a variação aqui de peso 400. Vou pegar aqui o itálico também. E também utiliza o bold de 700. Poderia pegar tudo para ficar ali mais livre de tipografia? Poderia também, sem problema. Eu vou copiar esse link aqui, a fonte. E a forma que eu gosto de importar é desse jeitinho aqui, pegando o nosso querido public e colando aqui o linkzinho da fonte. Dá para importar por CSS, dá para importar de outros jeitos, dá. E eu prefiro fazer desse jeito. Então agora a gente tem aqui a Poppins. Se a gente mudasse as configurações do Styled Component, a gente já teria aqui uma mudança de tag, de peso. Então tudo isso através de props, cara. Isso faz
a gente escrever menos CSS, além de ter muito mais versatilidade para trabalhar o visual dos nossos componentes. Então, ó, tudo que eu coloquei aqui já alterou, já está funcionando. Depois a gente corrige aquele errinho de tipagem. Vou prosseguir aqui. Colocando o class name como opcional. Acho que isso já resolve aqui a tipagem e já resolve a mecânica também ali do styled component, que depende de um class name para funcional. Então, para ele aplicar essa classe, precisa ter o class name, quando a gente faz componentes desse jeito. Agora, vamos criar aqui uma base mais simples de tipografia para os nossos queridos aqui, parágrafos, por exemplo. Então, talvez a gente tivesse uma tag aqui mais adequada, uma tag semântica mais adequada, mas eu vou manter a tag P para ficar um exemplo mais simples. Então, a gente tem aqui um tamanho 20px e tem também um tamanho de 16px. Então, ó, uma variação simples de tamanho. Vamos criar aqui um styled paragraph, que vai ser um styled pezinho, ó, pezinho da tag P de HTML. Abro aqui o meu template string e já posso começar as minhas coisas. Então, o parágrafo também vai ser ali da mesma família de fonte e vai ter um peso padrão aqui de 400. E, cara, vamos criar aqui uma variação bold disso. Bold ou strong, né? Pode variar aqui. Tag é tag. Vamos fazer que quando tiver ali dentro uma tag bold, essa vai ter os 700. Então a gente vai ter a opção de negrito. Vem aqui, ó, por exemplo, a gente tem um negrito. Pode utilizar esse recurso de negrito para criar essa escritazinha aqui um pouquinho mais forte, ao invés de criar uma classe para isso. Ó, se você não entendeu o que está acontecendo aqui, e veio direto do CSS, a gente pode meio que estilizar seletores dentro de seletores aqui dentro do styled component. Então, aqui a gente tem esse componente agindo como um seletor principal e aqui eu estou pegando e selecionando todo o strong ou bold que tiver dentro desse parágrafo vai sofrer isso. Então eu posso fazer seletor dentro de seletor, dentro de seletor, dentro de seletor, assim, infinitamente. Digamos que aqui, por exemplo, tivesse um hover, poderia fazer desse jeito e não precisar declarar a seleção de novo. Então, só por curiosidade. Voltando à ideia da série, que é estilizar esse projeto com Styled Components, a gente já contemplou aqui os pesos de fonte. E eu vou deixar essa opacidade aqui como opcional. Então, vai ser aqui uma props também. Então, eu estou vendo que a maioria está com opacidade de 50%. Só que eu não vou deixar isso também fechado. Caso esse projeto fosse escalar, a gente não ter que refazer coisas, né? Isso é muito pouco proveitoso no fim das contas. Faltou um cifrãozinho aqui, pessoal. E agora eu vou retornar a própria opacity. Eu vou criar uma interface aqui mesmo. Depois a gente pode separar em arquivos e coisas mais. Eu particularmente até gosto de vincular a interface ao respectiva variável ou função. Mas vamos lá. Então, agora por que você não vai tipar o componente base, Alex? Porque não existe. Então, vou ter que tipar aqui mesmo. Então, vamos fazer isso. O styled paragraph, ele vai ter uma opacidade. Vai poder descer... Cara, vamos colocar um number, assim, bem livre. E simplesmente vamos associar essa
Interface, deixa eu me lembrar se é assim mesmo. Sim, turma, é bem desse jeitinho, ó. Então, associei o tipo aqui ao Styled Component. Além disso, eu vou colocar, em vez de um retorno direto, um ternário, ó, que se tiver opacidade, ele vai retornar a opacidade. Então essa props vai ser opcional. Do contrário, a gente vai ter o padrão que a gente está vendo aqui, que é uma opacidade aqui de 50% mais ou menos, ó. Então, que você tirou isso aqui, ó, daqui, cara? Então, opacidade de 50%. Já contemplamos aqui opacidade, já contemplamos aqui a variação de peso com a tag bolt, e agora falta só o nosso querido amigo tamanho. E, cara, eu posso até emprestar o código aqui de cima, ó, que a gente utilizou, mas vamos reescrever só para recapitular mesmo. Então, abre aqui, nosso querido, ó, desestrutura o font size, já que ele vem das props, cara. Props ali no React. Você não sabe React, você deveria aprender primeiro antes de estar consumindo essa série, porque pode parecer algo totalmente de outro mundo para você, mas se você já sabe, com certeza você sabe do que eu estou falando. Então vamos pegar aqui o nosso switch e mesma coisa. Vamos ter aqui um caso big. E opa, errei os dois pontinhos, galera. Que vai retornar o seguinte CSS. Font size igual a 20px. E também vamos ter aqui um case ou para retornar aqui um CSS de font size 16px. Poderíamos até ter, sei lá, um small que retorna, sei lá, font size 14. Então, só imaginando aí um possível resultado futuro, digamos assim. Agora, falta de pau font size. Nesse caso, vamos colocar igualzinho ao outro ali, ó, só para a gente ter algo mais consistente, ó, LG, MD e SM, só para ficar igualzinho. Posso até, podia até aproveitar ali e copiar e colar o mesmo, mesma coisa, mas tá tudo tipado bonitinho. Vou dar uma olhadinha aqui no projeto. Opa, opa. Vou deixar aqui aberto no navegador único. Então a gente tem aqui o nosso Poké Dashboard. E agora a gente também vai ter ali na app para testar mesmo essa tipografia, importar o Styled Paragraph. Styled Paragraph. Deixa tagzinha aberta. Esta é uma aplicação para o aprendizado de Styled Components. Bem bacana, bem bacana. E vamos colocar tudo que ele exige para nós. Então, opacity é opcional, mas o font size não é. Então, vamos colocar aqui um parágrafo grande. E olha só, a gente já tem um resultado aqui na tela, pessoal. Ó, parágrafo grande. Vou até diminuir um pouco esse editor de código para a gente brincar aqui. Quem vê esta coisa acontecendo. Então, MD. Opa, sem querer eu mexi no título, mas olha só, funciona também, cara. Isso aqui é legal. Vou pegar aqui, abrir aspas duplas, autocomplete, MD, ó, e tudo vai se configurando. Então, olha só, eu, cara, consegui pegar todo o estilo de fonte do projeto em apenas 2 componentes. A gente vai fazer isso com botões aí e outros elementos, só que nos próximos vídeos. Até lá!